Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai começar a aula 5 de matemática, onde a gente vai estudar a terceira operação básica, né? A gente viu já a adição, subtração e agora a gente vai começar a multiplicação. Primeiro, vamos ver quando que a gente usa a multiplicação. Em quais casos a gente vai usar a multiplicação para facilitar os nossos cálculos. Então, a primeira situação aí seria para adicionar parcelas iguais. Como assim? Eu tenho aqui várias parcelas, né? Sempre que eu estou falando de adição, os elementos, as quantidades que eu estou somando, chamam-se parcelas. Então, eu tenho aqui todas as parcelas iguais. Todas as parcelas são iguais a 3. Ao invés de eu ficar 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu vou ver quantas vezes eu estou repetindo 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 vezes o 3. Ao invés de eu escrever o 3 aqui 7 vezes, eu simplifico escrevendo 7 vezes o 3. Aí vocês vão olhar e falar assim, ué, mas que pontinho é esse? Bem, até agora, vocês utilizavam a multiplicação usando esse símbolo aqui, né? Só que agora que vocês já estão no sexto ano, a gente vai passar a usar esse pontinho aqui, que também significa vezes. Então, toda vez que vocês quiserem escrever uma multiplicação, ou vocês usam o xizinho, que vocês já estão acostumados, ou utiliza esse aqui. Mas vocês vão ver com mais frequência, a gente utilizando esse aqui, tá bom? O pontinho aqui no meio para indicar uma multiplicação. Então, aqui eu tive 7 vezes o 3 como parcela, ou seja, eu somei o 3 7 vezes. Aí eu vou escrever 7 vezes 3. Quanto que é 7 vezes 3? 21, né? 3 vezes 7 ou 7 vezes 3, 21. E eu poderia também pensar o contrário. Quando eu falo que eu tenho 6 vezes o 5, eu quero dizer que eu estou somando 5 6 vezes. Então, eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou seja, eu somei os 5 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o meu resultado? Se você quiser fazer somando, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Mas aí fica mais demorado do que 6 vezes 5, que eu já sei que é 30. Quem tiver dificuldade, tem que estudar a tabuada, tá? Porque facilita nos nossos cálculos. Então, vamos lá. Essa foi a primeira situação em que é melhor eu usar a multiplicação, tá? Agora, a segunda situação é para disposição retangular. O que é a disposição retangular? Disposição é a maneira como as coisas, os objetos estão dispostos, estão colocados. Retangular é formando um retângulo. Vocês imaginem, por exemplo, que vocês precisem colocar brigadeiros em uma bandeja retangular. A forma que aqueles brigadeiros vão ficar dispostos, vão ser colocados, vai ser, no fim, formar um retângulo, né? Como foi aqui. E, para fazer a contagem desses brigadeiros, ao invés de eu ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, contar todos os brigadeiros, o que vocês podem fazer? Vocês vão ver quantas linhas eu tenho, ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, eu tenho aqui 4 linhas, né? 4 linhas de brigadeiro. E quantas colunas de brigadeiro eu tenho? Eu tenho uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas no total. 7 colunas. Então, eu sei que eu tenho 4 linhas e que em cada linha eu vou ter 7 brigadeiros. Então, ó, 4 vezes 7. Ou eu poderia dizer que eu tenho 7 colunas e que em cada coluna eu tenho 4 brigadeiros. Eu poderia ter escrito 7 vezes 4. Então, quanto que é 4 vezes 7? Não é 28? Quanto que é 7 vezes 4? Não é 28? Então, eu tenho 28 brigadeiros. Não precisei ficar contando um por um. Usei a multiplicação. Então, toda vez que você tiver objetos dispostos de forma que forme um retângulo, é só você contar uma coluna e uma linha e multiplicar um pelo outro, ok? Agora vamos ver aqui a terceira situação, quando eu falo de proporção. O que seria isso? Olha só, vamos ver aqui no exemplo. Eu sei que 4 bombons na cantina custam R$3. Eu quero saber quanto vão custar 8 bombons. Então, olha só, eu aumentei, do mesmo jeito que eu aumento a quantidade de bombons, o dinheiro que eu vou ter que pagar também vai ter que aumentar na mesma proporção. Por exemplo, se eu dobrei a quantidade de bombons, eu também vou ter que dobrar a quantidade que eu vou pagar. Então, vamos ver aqui, ó, de 4 para 8, seria o mesmo que operação que eu posso ter feito? Qual multiplicação ou divisão eu fiz? Eu fiz a multiplicação por 2, não foi? Então, eu dobrei a quantidade de bombons. Se eu dobrei a quantidade de bombons, eu vou ter que dobrar também a quantidade de dinheiro que eu vou pagar a moça da cantina. Então,
dobrei aqui, deu 8. Se eu dobrar aqui, 3 vezes 2 vai dar R$ 6. Então, eu sei que 8 bombons vão custar R$ 6. Agora, e se forem 12 bombons? Eu vou ver aqui, ó, do 4 para o 12, eu fiz o quê? Você pode pensar, quantas vezes o 4 cabe no 12? Você vai ver que são 3 vezes. Então, eu peguei o 4 e multipliquei por 3, o triplo de bombons, o triplo de quantidade de bombons. Se eu tripliquei a quantidade de bombons, o valor que eu vou ter que pagar também vai ser triplicado. Então, 3 vezes 3, R$ 9. Eu vou ter que pagar R$ 9 em 12 bombons. A proporção foi sempre a mesma. Se eu dobrei de um lado, eu também dobro do outro. Se eu tripliquei de um lado, eu também triplico de outro, tá bom? Então, aqui, ó, para eu saber a quantidade, foi só preciso multiplicar, tá bom? Agora, a quarta situação é quando eu tenho combinação. Eu quero fazer combinações entre 2 ou mais elementos. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho 4 blusas e 2 calças. Eu quero saber quantos conjuntos diferentes de blusa e calça eu posso formar. Então, olha só. Com a blusa rosa, eu posso um dia colocar a blusa rosa com a calça preta. Vai ser um conjunto. Ou eu posso também colocar a blusa rosa com a calça jeans. Vai ser um novo conjunto. Então, aqui eu já tenho 2. Eu posso também pegar a laranja com a preta, ou a laranja com a jeans. Então, eu tenho mais 2. Eu poderia também, com a verde, formar com a preta, ou a verde com a jeans. A azul com a preta, ou azul com a jeans. Então, olha só, com cada blusa, eu consigo formar 2 conjuntos, né? 2 conjuntos com a blusa rosa, 2 com a laranja, 2 com a verde, 2 com a azul. Então, quantas vezes o 2 eu tô tendo? Eu tô tendo 2, 2, 2, 2. Então, uma vez o 2, 2 vezes o 2, 3 vezes o 2, 4 vezes o 2. Então, eu fiz o quê? 4 vezes 2. Mas não seria o mesmo que eu pegar a quantidade de blusa, multiplicar pela quantidade de calça? Por quê? Toda vez que eu tenho combinações, é só pegar a quantidade de um elemento e multiplicar pela quantidade do outro. Então, eu vou ter aqui 8 conjuntos possíveis. Se eu tivesse, por exemplo, 10 blusas e 20 calças, eu não precisaria ficar ligando aqui, ó, desenhar todas. Bastaria fazer 10 vezes 20. Aí eu ia obter 200 conjuntos, ok? Então, é só multiplicar um pelo outro. Então, vamos ver agora como que a gente faz para montar a multiplicação, tá bom? Vamos ver agora o algoritmo da multiplicação. Mas o que seria um algoritmo? O algoritmo é um passo a passo que você deve seguir para atingir um objetivo. No caso aqui, é o passo a passo que a gente vai seguir para conseguir calcular o produto, o resultado de uma multiplicação. Então, vamos começar aqui. Vejam que eu já coloquei aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade milhar, né? Então, esses dois números, eles vão levar também nomes, né? Assim como na adição, na subtração. Você pode chamar os dois de fator, esse fator e esse aqui também fator. Ou pode chamar esse de cima de multiplicando e o de baixo de multiplicador. Multiplicador. E o resultado vai ser o produto, tá? Então, vamos começar aqui. A gente sempre começa a multiplicação, como aqui eu tenho um número com 2 algarismos, eu vou sempre multiplicar primeiro o algarismo da unidade do multiplicador por todos os algarismos do multiplicando. Então, começando aqui do 4, eu vou fazer 4 vezes 7. Então, eu vou ter 4 unidades vezes 7 unidades. Quanto que é 4 vezes 7? Não é 28? Então, eu tenho 28 unidades. Mas eu não posso colocar o 28 aqui. Por quê? Em cada casinha só entra um algarismo. Mas eu sei que 28 unidades é o mesmo que 2 dezenas mais 8 unidades. Então, eu vou deixar o 8 aqui, porque ele está na casinha da unidade, e vou subir aqui com as 2 dezenas. Pronto, já multipliquei a unidade. Agora, eu vou fazer 4 vezes 6. 4 unidades vezes 6 dezenas. Então, 4 unidades vezes 6 dezenas. 4 vezes 6, 24. 24 dezenas, no caso, né? Unidade vezes dezena, dezena. Só que eu não posso escrever aqui, novamente, 24. E, além disso, eu tenho as 2 dezenas que eu subi. Então, eu vou somar elas aqui. Mais 2 dezenas, então, eu tenho 26 dezenas. 26 dezenas é o mesmo que 2 centenas mais 6 dezenas. Então, eu vou deixar o 6 e vou subir com 2 para a casinha da centena. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui.
4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Com as duas centenas que subiram, 22 centenas. 22 centenas, eu sei que é o mesmo que 2 centenas, mais 2 unidades de milhar. Agora, então, eu vou fazer 4 vezes 1, 4. Mais as 2 unidades de milhar que subiram, 6. Então, aqui eu vou ter 6 unidades de milhar, tá bom? Mas aí eu não terminei a minha multiplicação. Por quê? Eu tenho aqui 2 algarismos. Eu só multipliquei tudo pelo 4. Agora eu vou multiplicar pelo 2. Então, eu vou ter, primeiro, 2 dezenas vezes 7 unidades. Então, eu tenho 2 dezenas vezes 7 unidades. 2 dezenas vezes 7 unidades dá 2 vezes 7, 14. 14 o quê? 14 dezenas. 14 dezenas eu não vou poder colocar ali. Por quê? Porque tem 2 algarismos. Então, eu vou ter que é igual a 1 centena mais 4 dezenas. Então, o 4 eu vou colocar aqui debaixo da casinha da dezena. 4. E a 1 centena eu vou subir. Eu prefiro subir aqui, tá? Essa meu 1 eu vou subir aqui para depois, então, somar, tá bom? Agora eu tenho 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então, com essa 1 que subiu, ou eu posso somar agora, ou eu posso deixar para depois. Então, 2 vezes 6, 12. Fica 2, vai o 1. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, vai o 1. E 2 vezes 1, 2. Então, olha só, reparem que aqui na casinha da unidade ficou sem nada. Por quê? Quando eu fiz 2 vezes 7, eu não tive unidade alguma. Então, você pode ou preencher com 0, ou colocar o mais no lugar aqui, tá bom? Então, eu vou ter. Agora, eu vou somar esses meus produtos. 8 com nada, 8. 6 mais 4, 10. Vai 1. 2 mais 2, 4. Com 1, 5. Com 1 que tinha ido, 6. 6 com 1, 7. 2 mais 1, 3. Então, aqui eu tenho 37.608, tá bom? E esse resultado, o resultado da multiplicação, a gente vai chamar de produto, tá bom? Sempre vai ser um produto. Então, toda vez que eu falar de produto, eu vou estar me referindo à multiplicação. Agora, vamos ver aqui como que a gente faz quando eu tenho 3 algarismos no multiplicador. Eu vou proceder do mesmo jeito, só que aí, quando eu multiplicar por 3, eu vou pular 2 casas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer desse jeito mais rápido, né? Sem ficar anotando aqui do lado, porque vocês já entenderam, né? Essa parte de unidade vezes unidade, unidade vezes dezena. Então, vamos fazer direto. 4 vezes 7, 28. Fica o 8, vai o 2. 4 vezes 6, 24. Mais 2, 26. Fica o 6, vai o 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Fica o 2, vai o 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Vejam que é a mesma multiplicação lá de cima. Agora, eu vou fazer de outra maneira que vocês talvez estejam mais acostumados a fazer. 2 vezes 7, 14. Então, eu sempre pulo a primeira casa, 4 e sobe o 1 aqui na dezena, tá? Vocês devem estar acostumados a fazer assim, ao invés de subir no outro número. Então, agora eu tenho 2 vezes 6, 12. Com 1 que foi 13. Sobe 1 de novo. 2 vezes 5, 10. Com 1 que foi 11. Sobe 1 novamente. 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi 3. Agora, eu vou ter a multiplicação pelo 3. Então, olha só, o 3 não está na centena, então eu vou começar a colocar o resultado a partir da centena. 3 vezes 7, 21. Fica 1, vai o 2. 3 vezes 6, 18. Vezes mais o 2, 20. Fica o 0, vai o 2. 3 vezes 5, 15. Mais o 2 que foi, 17. Vai o 1. 3 vezes 1, 3 com 1 que foi 4. Então, agora eu vou somar tudo isso. Então, eu tenho 8 com nada, não tem mais nada aqui. 8. 6 mais 4, 10. Fica o 0, vai o 1. 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. Mais 1, 7. 6 mais 1, 7. 3 com 7, 10. Fica o 0, vai o 1. 4 mais 1 que foi 5. Então, o resultado, 507.708.
Aqui eu tenho os dois fatores, ou no caso, multiplicando e multiplicador, e o meu produto, tá? Esses aqui também são produtos, só que esse é o produto da multiplicação pelo 4, esse é o produto da multiplicação pelo 2 e esse é o produto da multiplicação pelo 3. Vejam que das duas maneiras deu certo, né? Eu subindo sempre aqui ou eu subindo aqui, tá bom? Façam do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, ok? Então, vamos ver agora as propriedades da multiplicação. Assim como a gente viu para a adição, a multiplicação também tem as propriedades, tá? E vão levar nomes parecidos, tá bom? Então, aqui, comutativa. Comutativa, eu disse para vocês que é mudar, né? Trocar de posição. Então, o que a comutativa diz? Que a ordem dos fatores... Fatores são o quê? Não são os números que a gente está multiplicando? Então, a ordem dos fatores, a ordem que ocupa. Se ele está primeiro ou segundo, não faz diferença no meu produto, não faz diferença no meu resultado. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Se eu fizer 2 vezes 3, eu obtenho 6. Agora, eu vou trocar os dois de posição. 3 vezes 2 continua sendo 6. Então, a ordem dos números, dos fatores, não alterou o meu resultado. Se eu tiver 5 vezes 4, eu tenho 20. E 4 vezes 5 também é 20, ok? Então, é essa a minha propriedade da comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. A associativa, eu posso fazer o quê? Se eu tiver mais de 2 fatores, eu posso associar os números 2 a 2, fazer a multiplicação do jeito que eu achar melhor para mim. Por exemplo, eu posso primeiro multiplicar 2 vezes 5 e depois multiplicar por 6. 2 vezes 5 não é igual a 10. Depois eu multiplico por 6. 10 vezes 6, 60. Mas eu posso também multiplicar primeiro 5 vezes 6. Então, eu vou repetir o 2. 5 vezes 6 não é igual a 30. Então, 2 vezes 30, 60. Ou eu poderia fazer aqui, primeiro, 2 vezes 6, que vai ser 12, e depois, então, multiplicar pelo 5. Eu vou continuar tendo 60. Ou seja, eu peguei de 2 a 2 para fazer a multiplicação, depois multipliquei pelo terceiro, mas eu obtive os mesmos resultados. Então, a ordem aqui em que eu pego os números para fazer a multiplicação, a ordem, o jeito que eu faço essa associação, não altera o resultado, não altera o produto. E a terceira propriedade fala do elemento neutro. A gente viu que na adição eu tinha como elemento neutro o zero. Por quê? Quando eu pegava um número e somava ao zero, não alterava o valor desse número. Agora eu quero ver qual elemento, qual número que eu vou multiplicar aqui esse valor, que não vai alterar o valor dele. Então, 10 vezes quem me dá como resultado 10? Se você pensar que é o zero, não vai dar certo, porque 10 vezes 0 é igual a 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. O único número que caberia aqui seria o 1. Por quê? 10 vezes 1 é 10. Se eu multiplicar 546 por 1, eu continuo tendo 546. Então, quem é o elemento neutro da multiplicação? O 1, ok? Ele não altera o valor do meu produto. Agora, a última propriedade, que é a distributiva. Distributiva lembra o quê? Distribuir, né? Então, como que é a distributiva? Distributiva, eu tenho um número que está multiplicando uma adição. Olha só, dentro do parênteses eu tenho uma adição e por fora eu tenho 3 que está multiplicando esse número aqui. Você poderia somar, né, esse número e depois fazer a multiplicação. Você poderia pegar o 3 e multiplicar por cada um dos números que estão aqui dentro. Então, você poderia fazer 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 2? Não é 6? Repita o sinal que está aqui. Mais. E depois, 3 vezes 5, 15. Então, 6 mais 15, 21. Se você tivesse feito da outra maneira, você veria que daria o mesmo, porque 2 mais 5, 7. 7 vezes 3, 21. Agora, isso pode acontecer tanto quando eu tenho uma adição, quanto quando eu tenho uma subtração. Aqui, no caso, eu tenho os dois. Então, eu posso pegar o 10 e multiplicar por todo mundo que está aqui dentro. 10 vezes 8, eu vou ter 80. 10 vezes 6, eu vou ter 60, repetindo sempre o sinal. 10 vezes 2, ó, repito o sinal de menos, 10 vezes 2, 20. E agora eu resolvo. 80 mais 60, 140, menos 20, 120. Então, aqui eu apliquei a distributiva, eu distribuí o 10 para todo mundo, distribuí a multiplicação para todo mundo, ok? Então, por hoje é só para essa aula de multiplicação.